Olá, vamos lá para mais uma aula de literatura, nossa aula de número 5, e o nosso assunto de hoje é intertextualidade. Esse assunto cai muito em provas, esse assunto cai demais em provas de vestibulares de todo o país e, é claro, também no Enem. Tudo bem? Vamos à nossa aula então. O que é intertextualidade? O que seria isso? Intertextualidade é o emprego de um texto existente. Tá? Deixa eu só puxar aqui para você acompanhar isso. O emprego de um texto existente ou de parte dele na construção de um novo texto. Gente, a intertextualidade é um dos recursos mais utilizados na língua portuguesa. É um dos recursos que nós mais encontraremos em provas, tá? É um dos recursos que nós podemos também utilizar para produzir as nossas redações, para produzir os nossos textos de ordem dissertativa. Vamos adiante. Um breve, fiz aqui um resuminho, tá? Opa, volta lá. Intertextualidade. Para que ela ocorra, nós temos que ter um texto fonte, ou seja, o texto que fornece o material que será reaproveitado e esse texto fonte gerará um intertexto, ou seja, a parte ou a totalidade do texto reaproveitado na elaboração de um novo texto. Uma vez que eu vou citar um texto classicamente conhecido, um texto que tenha sido produzido em outras épocas, até em outros séculos, tá? Para fazer uma referência num texto dos dias de hoje, eu posso usar uma pequena parte, ou dependendo do texto, eu posso usar ele na sua parcialidade, como é o caso muito comum dos poemas, tá? Os fragmentos poéticos. Então vamos lá, só para você ter essa noção. Intertextualidade requer um texto e esse texto, ao dar ferramentas, ao dar conteúdo para produzir-se um outro texto, estamos diante de uma produção intertextual. Vamos adiante? Exemplo, olha um exemplo conhecido aqui para vocês, né, cara? Olha só. Nós temos um quadro do Eduardo Monte, é um texto de 1893, um texto que é conhecido por ser um dos responsáveis aí, né, pelo início do expressionismo, um período artístico importante, e nós temos uma releitura desse texto. Nós temos aí o Homer J. Simpson, uma personagem dos anos 90, né, para o ano 2000, ou seja, século XX para o século XXI, e uma releitura, tá? O texto original, na sua praticamente totalidade, que ganhou um elemento, tá, de releitura. É claro que as personagens que aparecem atrás, elas na releitura vão destoar da releitura do quadro original. Mas nós temos uma proximidade da ideia, quase na sua totalidade. Lembrando, gente, professor, mas isso é um quadro. Gente, nos nossos estudos literários, nossos estudos de leitura textual, toda imagem, tudo é texto, tá, gente? A imagem é texto, tá? A fotografia é texto, tudo é texto. Então, vamos adiante. Um exemplo de intertextualidade. Outro exemplo, nós temos aqui um exemplo até conhecido por muitos de vocês, certamente. Nós temos uma canção, Monte Castelo. Monte Castelo é aquela canção que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que diz
desatina sem doer. E aí vai, né? Bom, só para a gente ter a lembrança da música. Legal. Perceba, por que esse texto é um dos grandes exemplos de intertextualidade? Porque a banda Legião Urbana, né, representada ali pelo seu líder, o Renato Russo, fez essa junção, tá? Pegou um texto retirado da Bíblia Sagrada, que está lá na primeira carta de Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1 ao versículo 2. E dentro desse mesmo texto, ele vai usando, outros elementos e junta ao texto de Paulo e as leituras, né? É só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal. É uma leitura que ele faz também, tanto do texto de Paulo, quanto do texto citado na sequência, que é uma parte do soneto de Camões, tá? Então, olha só, a junção desses textos, que são textos clássicos, textos consagrados, foram readaptados, eles foram reelaborados, eles foram recriados e deram, né, origem a um outro texto. Isso é intertextualidade. Legal? Beleza, né, gente? Vamos adiante para os nossos exercícios. Mas bem tranquilo o exercício hoje, hein? Bem tranquilo. Observe a capa de um livro produzida abaixo. Então, nós temos Memórias Desmortas de Brás Cubas. A imagem a imagem é capa do livro Memórias Desmortas de Brás Cubas, do senhor Pedro Vieira. É claro que nós conhecemos que existe um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, eu tenho uma capa que sofreu alteração no título, mas manteve praticamente os elementos originais, Memórias, né, e Brás Cubas. Observando todos esses elementos, a partir da observação que se faz da capa desse livro, nós temos uma metonímia, que é uma figura de linguagem que cita a parte pelo todo? Não. Nós temos uma transcrição literal, ou seja, uma reprodução objetiva? Não, né? Porque houve ali uma alteração na palavra desmortas. Uma paráfrase direta, não se trata disso, no momento nós vamos falar sobre paráfrase ainda. Um procedimento intertextual, ou seja, houve uma leitura de uma outra obra? Sim. Um plágio explícito? Plágio? Claro que não, né, gente? Então, nós estamos diante de um procedimento intertextual. Então, essa foi a nossa aula sobre intertextualidade. Espero que você tenha aí entendido o conceito, tenha percebido como esse assunto é um assunto bacana, vai te ajudar pra caramba nas provas, na produção do seu texto e também na sua interpretação de texto. Grande abraço, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.